vamos voltar aqui, tá? Então deixa eu só explicar esse corolário, que ele diz o seguinte, né? Se você tem um conjunto ômega, conjunto, uma região elementar, tá? De tal forma que F seja holomorfo em ômega menos de uma quantidade finita de polos, onde esses polos estão em uma curva simples fechada por partes, uma curva suave fechada por partes, tá? Dentro de uma curva assim. Tá? E aqui dentro dessa curva, tá? É importante que nessa fórmula aqui dos resíduos, tá? Que os polos que você está considerando estejam dentro dessa curva, tá? A função pode ter outros polos fora da curva? Pode, tá? Mas a integral ela vai enxergá-los? Não. Ela só vai enxergar, por exemplo, aqui esses quatro resíduos, tá? Se a função tiver um outro polo aqui, tudo bem, mas a integral ela não vai enxergar, ela só vai enxergar esses quatro resíduos desses quatro polos aqui na minha figura, tá? E com essa configuração, você consegue provar a mesma coisa, tá? A mesma coisa do corolário anterior, onde gama é tomado com orientação positiva, tá? São positiva, tá? Enfim, e a prova, a gente vai ver uma prova mais formal depois, mas a prova intuitiva vai ser essa daqui, tá? É escolher círculos muito pequenos, centrados nos polos, tá? Círculos muito pequenos, centrados nos polos. E aí você tomar curvas adequadas, tá? Sei lá, curvas assim adequadas, tá? E aqui você pode, por exemplo, pegar assim, assim, tá? Você pode dividir em mais partes se você quiser, não tem problema, para garantir que cada uma dessas regiões aqui, por exemplo, sejam regiões elementares, tá? Isso aqui também de dentro, a outra aqui, tá? E tomar uma orientação de acordo com a que eu tinha tomado. Então, a integral ao longo de gama, então, ó, é a mesma prova, tá? A integral ao longo de cada uma dessas curvas aqui, deixa eu só repetir de novo o processo. A integral ao longo de cada uma dessas curvas, ela vai ser zero, tá? E o que sobra quando você soma essas integrais, só sobra a integral ao longo de gama, nesse sentido aqui, tá? Eu vou tomar gama no sentido anti-horário, tá? É igual a soma das integrais em cada um desses círculos aqui centrado em Z0, tá? E a integral em cada um desses círculos centrado em Z0 é essa conta que eu fiz lá no teorema anterior, tá bom? Então a prova aqui nesse caso, que é a prova intuitiva, tá? Depois quando eu falar de homotopia, vai ficar vai ficar claro isso, porque por exemplo, a integral ao longo de gama, ela vai ser a mesma integral. Deixa eu só adiantar um pouco o que é que a gente vai ver. A integral ao longo de um círculo aqui, por exemplo, tá? Ao longo de um círculo, assim. E aí você usa o resultado anterior, porque essa integral aqui ao longo desse caminho gama, aqui vai ser integral ao longo do círculo, tá? A ideia é que nesse caso daqui, em uma região elementar, certo? Uma região que não tenha furos, por exemplo, essas duas curvas, tanto essa curva aqui de dentro mais feia quanto o seu círculo, elas são curvas homotópicas, tá? Você pode deformar essa curva, por exemplo, esse quadrado daqui, de uma forma contínua, sem sair do seu conjunto, no círculo C, tá bom? Então aí, pelo corolário anterior, você ganha esse resultado, tá? Agora, se você não quiser usar isso, aí você vai ter que escolher, dependendo da sua região elementar,
círculos adequados e caminhos adequados para que você use a mesma ideia do resultado anterior, tá bom? Mas a gente depois, quando falar de homotopia e tal, vai ficar claro porque que esse resultado vale, tá? Mas por enquanto vamos aplicá-los. Acho que eu vou falar de homotopia em duas, acho que 3 ou 4 aulas, tá? E é isso, tá? Então vamos ver agora como é que a gente pode aplicar aqui esse resultado, certo? Por exemplo, a gente usa muito essa fórmula dos resíduos, não só, mas uma das aplicações, tá? É no cálculo de integrais impróprias, tá? A gente já viu o cálculo de algumas integrais impróprias usando o teorema integral de Cauchy, mas a potência mesmo de calcular integrais impróprias é usando a fórmula dos resíduos, tá? Você consegue, em geral, calcular de uma maneira legal integrais que são impossíveis, por exemplo, de calcular por métodos elementares, tá bom? Então, ó, qual é a ideia? Primeiro eu vou dar a ideia, tá? E depois a gente vai ver alguns exemplos, tá? A ideia é você calcular, por exemplo, a integral de menos infinito até infinito de f de x dx, tá? É, por exemplo, você tomar sei lá, um semicírculo ou um retângulo, tá? Essa integral daqui é uma integral de uma função real, certo? Então, você pode, por exemplo, será que você pode tomar, no caso, um semicírculo, tá? Um semicírculo, tá? De tal forma que quando você estende essa função, se você estende essa função para os números complexos, por exemplo, você tem a função f de x igual a x, tá? Então, quando você estende essa função aos números complexos, isso quer dizer que você vai estar considerando agora a função f de z igual a z. A função não vai estar só definida na reta real, mas também você vai estar considerando valores complexos, tá? Então, quando você pode fazer isso, estendendo essa função aos números complexos, vamos dizer que essa função ela tenha polos aqui dentro desse semicírculo. Sei lá, 3 polos. E você sabe calcular os resíduos associados a esses polos, tá? É um limite, basicamente, tá? Então, ó, eu vou chamar essa curva daqui, por exemplo, de gama, tá? Essa curva de gama. Então, pela fórmula dos resíduos, o corolário anterior, a integral de f ao longo de gama, tá? De z, dz, por exemplo, como esses 3 polos daqui estão contidos no interior da curva gama, então você tem que isso é 2πi, tá? A soma dos resíduos dela, né? De k igual a 1 até n do resíduo de f em relação a zk, tá? Onde esse n aqui é a quantidade de polos que eu tenho, tá? Mas essa integral, ó, de f de z dz, ela vai ser a integral, ó, se você define essa sua região, que pode ser um semicírculo ou um retângulo, tá bom? Um semicírculo, por exemplo. Vamos focar no exemplo do semicírculo, tá? Então, se você define isso daqui como sendo o semicírculo superior de raio R, tá? De menos R até R, então essa integral daqui, ó, ela vai ser igual à integral de f de x dx, tá? De menos R até R, tá? Mais a integral, eu vou chamar essa curva daqui, ó, só o arco do círculo de alfa de R, tá? Mais a integral de f de z dz ao longo do arco, o arco é essa parte daqui. Isso aqui eu vou escolher a orientação positiva, ela vem para cá, depois vem para cá, por exemplo. Tá? Ao longo do alfa de R de f de z dz, certo? Então, ó, esses caras, em geral, você sabe calcular sem muitos problemas, tá? Se quando você manda R para o infinito,
se quando R vai para o infinito, tá? Essa integral daqui, ó, essa outra parte daqui, ela vai estar indo para zero? Aqui é hipótese, tá? Se você consegue mostrar isso, nem sempre isso aqui vai ser verdade, tá? Lembra que esse cara daqui é um limite dessas integrais, é um limite dessas integrais alfa de R, tá? Se esse cara daqui vai estar indo para zero quando R tende ao infinito, então você quer dizer que, ó, que esse limite daqui, ó, ele vai existir, tá? E vai ser dado simplesmente por essa fórmula daqui dos resíduos, por 2πi o resíduo de f com relação a zk. Vai ser simplesmente você calcular quem são esses resíduos, tá? Então, em muitos exemplos, o cálculo de integrais através dos resíduos, ele se resume a isso daqui. E, e como é que eu vou, em geral, como é que eu consigo enxergar que isso daqui vai tá indo para zero quando r tende ao infinito, tá? Isso daqui para você mostrar vai ser o seguinte, isso vai depender da sua função, tá? Se a sua função, por exemplo, ela vai para zero mais rápido do que um fator linear, lembra que esse comprimento dessa curva, tá? Isso daqui, ó, essa parte, deixa eu colocar só isso daqui. Isso aqui vai ser sempre menor ou igual, tá? Que o sup dessa função, o sup de f de z, tá? Onde o z pertence ao seu arco, por exemplo, ao seu arco alfa de r, tá? Vezes esse comprimento daqui da curva. Esse comprimento aqui dessa curva, para minha curva, é um semicírculo, vezes πr. Tá? Então, se a sua função, tá? Quando você olha no seu arco, por exemplo, ela vai estar indo para que esse cara daqui estiver indo para zero, esse fator daqui, ele vai ter que ir para zero mais rápido do que R, tá? Por exemplo, esse fator aqui tem que ser um fator da ordem de 1 sobre R ao quadrado, 1 dividido por R ao quadrado, 1 dividido sobre R ao cubo, tá? De modo que quando você calcula esse limite está indo para zero, tá? Então, é importante você observar a sua função também para ver como é que a sua função ela se comporta no infinito, tá? No infinito eu digo para valores muito grandes do seu raio, tá? E uma estimativa para você conseguir controlar isso daqui vai ser isso daqui, tá? Lembrando que a integral ao longo de uma curva sempre vai ser menor ou igual que o sup do modo da função vezes esse comprimento, tá? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo mais simples, que na verdade, nesse primeiro exemplo, eu não preciso usar a fórmula dos resíduos, tá? No livro tem vários exercícios, por exemplo, para vocês calcularem uma coisa desse tipo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o primeiro exemplo. A integral de menos infinito até infinito dessa função daqui, tá? 1 mais x ao quadrado de x é π, tá? Aí você me diz, ô professor, isso aí eu estou vindo cálculo 2, isso é a primitiva do arco tangente. Isso aí eu sei mostrar que é π, não preciso essa teoria de Cauchy aí para mostrar nada. Beleza, mas esse é o primeiro exemplo, só para a gente ver como é que funciona o método, tá? Daqui a pouco a gente vai ver funções que a gente não consegue encontrar primitivas. Primitivas reais, tá bom? Então, como é que você pode... Então, ó, a ideia, lembra, é estender essa função aos números complexos. Por exemplo, você considera a função f de z como sendo 1 sobre 1 mais z ao quadrado, tá? E essa função, ela vai ser holomorfa onde? Em todos os pontos, a ideia vai ser sempre essa, ver onde essa função vai ser holomorfa. Essa função vai ser holomorfa em todos os pontos onde esse cara daqui seja diferente de zero, tá? Aí você diz, professor, 1 mais z ao quadrado sempre vai ser diferente de zero. Não, 1 mais x ao quadrado, se x é um número real, é diferente de zero, tá? Isso aqui, à primeira vista, isso aqui vai ter raízes, tá? Então, isso aqui vai nos números complexos, tá? A gente provou pelo teorema fundamental da álgebra, qualquer polinômio complexo de grau n tem exatamente n raízes complexas. Você consegue fatorar, tá? Então, encontra as raízes desse cara, tá? Para esse daqui é fácil, né? Então,
f vai ser holomorfa nesse conjunto aqui. F é holomorfa no conjunto do z, tal que f de z seja diferente de zero, tal que, não que f de z, né? Desculpa, que 1 mais z ao quadrado seja diferente de zero. Conjunto dos pontos onde o denominador não se anula. E esse conjunto daqui, ó, ou seja, f holomorfa, f holomorfa se z for diferente de i e de menos i, tá? Tá? Então, ó, aqui deixa eu desenhar os polos de f, tem esses dois polos. Também lembrando que você consegue fatorar esse polinômio assim, né? Como esses caras são as raízes. Então, você consegue fatorar esse cara como sendo z mais i por z menos i. Tá? Fatorou. Isso aqui segue também o teorema fundamental da álgebra, né? Lembrando que para esse exemplo é simples, mas essas ideias que eu estou falando para exemplos mais complicados são úteis, tá? Fatorar esse quociente da função. E aqui você vai ter o seguinte. Então, ó, deixa eu desenhar aqui quais são os polos dessa função. Ela vai ter dois polos. Um no ponto i e a outra no ponto menos i, tá? Então lembra daquela ideia, né? Eu tenho que escolher uma curva adequada que ou o ponto i ou o ponto menos i eles estejam dentro da minha curva, tá? Eu não preciso que as duas estejam dentro, tá? E como eu quero calcular a integral de menos infinito até infinito da minha função, que é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, obrigatoriamente, é claro, para aparecer essa integral, eu tenho que pegar um pedaço como sendo o eixo do x, tá? Porque se eu pegasse, por exemplo, um círculo aqui grande, não vai aparecer a integral que eu quero, né? Então, é óbvio que um pedaço da curva tem que ser, por exemplo, o eixo do x, tá? E o outro pedaço, sua curva vai ser uma curva fechada, então aí eu escolho, tá? Ou o semicírculo superior ou o semicírculo inferior, tá? Por que que eu não pego um retângulo? Eu até poderia pegar, acho que daria certo, mas se eu pegasse um retângulo, eu iria ter que calcular mais três integrais, né? Então pega um semicírculo superior, porque eu só vou ter essa e a outra aqui, tá? Então pega assim. Então aqui você vai ter esse cara, tá? E aí você tem essa curva, sua curva gama, tá? Ela satisfaz, né, todas as hipóteses. A função vai ser holomorfa a menos de um polo, que vai estar dentro da curva. E, portanto, aqui, ó, lembrando que é o semicírculo, tá? De menos R até R, tá? Uma outra observação é que eu sei calcular quem é o resíduo de F em I, tá? O resíduo de F em I vai ser simples, tá? Uma outra observação. E é polo simples. Simples de F, tá? Por que que é polo simples de F? Porque o inverso dessa função daqui, tá? O inverso dessa função daqui, que vai ser z mais 1 sobre z menos 1, ele vai ser, quando você inverte, lembra da caracterização que eu dei, né? Para polo, tá? Então, ó, quando você pega, por exemplo, 1 sobre f de z, isso daqui, ó, vai ser simplesmente o z mais i sobre o z menos i, tá? Sobre o z menos i, tá? E se você define como isso daqui vai ser definido, é claro, se o z, se o z for diferente do i, tá? Isso aqui se o z for diferente de u, porque eu só inverti. Lembra que para z igual a i, a nossa função, ela não está definida. E se você definir ela como sendo 1 sobre f de i
como sendo zero, essa função daqui ela vai ser holomorfa, tá? Quando você junta as duas partes, na verdade, ela vai ser só z mais i por z menos i, tá? Então você tem z menos i vezes uma função que não se anula numa vizinhança do ponto i, tá bom? Então, isso quer dizer que como esse coeficiente daqui, ó, que tá multiplicando esse fator z menos i é igual a 1, então quer dizer que o seu polo é um polo simples, tá bom? Então, se o seu polo é um polo simples, é muito fácil você calcular quem é o resíduo, né? Então, o resíduo de f no ponto i, ele vai ser simplesmente o limite de quando z tende a i, tá? De z menos i por f de z, tá? E olha quem é a f, né? A f vai ser esse cara, né? Quando você multiplica por z menos i, só vai ficar 1 sobre z mais i, né? Então, aqui vai ficar o limite, quando z tende a i, de 1 sobre z mais i, tá? Essa função daqui vai ser contínua no ponto i, e, portanto, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2i. É o resíduo, tá? De f no ponto i. Então, ó, você já tem aqui que é a integral. Deixa eu colocar aqui gama. Quem é esse gama, né? Gama é o semicírculo. Superior. Centrado na origem. Centrado em zero e com raio R, tá? Uma observação meio besta, mas que é importante falar, é que para que esse esteja dentro desse semicírculo, você precisa tomar que o R seja maior do que 1, tá? Então, R aqui maior do que 1, tá? Esse R a gente vai fazer ele grandão, então não importa muito isso, tá? Baixa fixa a priori um R maior do que 1 e depois faz R tender para o infinito, que é o que a gente vai fazer depois, tá? E veja que não importa, isso é importante que eu vou falar, tá? Não importa se esse R tem raio 10 ou raio 1 trilhão, esse polo daqui é o único polo que vai estar dentro desse semicírculo, tá? Não importa o tamanho desse semicírculo de raio R, tá? Então, você vai ter isso. Portanto, você já ganha quem é a integral de f, né? Portanto, só com isso daqui. Porque você só calculou o resíduo, ela só tem um polo lá, né? Portanto, a integral de f ao longo de gama, z dz, é igual a 2πi vezes o resíduo, né? Vezes o resíduo, que é igual a 1 sobre 2i, tá? Vezes o resíduo que está dentro da sua curva, tá? Não importa o R que você tome, tá? Para qualquer R maior do que 1. Equivale para todo R maior do que 1 que você pegar, perfeito? Aí você dividindo isso daqui vai dar π, tá? Então, essa integral de f ao longo de gama de R, tá? Vou colocar aqui gama de R, ela vai ser π, tá? Mas veja que essa integral ainda não é a integral que a gente quer, né? A integral que a gente quer, ela vai ser essa parte daqui, né? Veja que essa aqui, ó, mais a integral de f de z dz ao longo de gama de R, ela vai ser a integral ao longo do eixo do x, tá? De menos R até R, tá? De f de x dx, mais a integral ao longo do arco, tá? Vou chamar o arco assim, de alfa de R, de f de z dz, onde o arco é o arco do semicírculo. Alfa de R. É o arco do semicírculo. E se eu conseguir mostrar que no limite essa integral daqui ela vai estar indo para zero,
portanto, esse limite daqui vai existir, e esse daqui, ele existe porque é constante, né? Isso aqui vale para todo R maior ou igual do que 1, que é igual a π, portanto, o limite de quando R tende ao infinito dessa integral daqui vai ser igual a π, tá? Porque essa daqui vai ser zero. Então, a integral vai ser essa. Agora, basta mostrar que isso daqui vai para zero, tá? Para mostrar que isso daqui vai para zero, como eu falei lá em cima, basta que eu tenha um determinado controle sobre essa função, de tal forma que essa função ela vá para zero mais rápido do que um fator linear, certo? Que a gente precisa mostrar isso. Beleza? Que nesse caso a gente vai ter, tá? Por quê? Porque a gente vai ter... Deixa eu escrever isso. Estou fazendo devagar, tentando dar ideia para outras questões, tá? Note que a norma de f de z, ele vai ser igual a 1 sobre 1 mais z ao quadrado, tá? Isso daqui, ó, ela vai para zero mais rápido quando r tende ao infinito do que um fator linear, porque isso aqui vai ser menor ou igual que 2 sobre a norma de z ao quadrado, tá? Por quê? Por que vale essa desigualdade? Aqui, por exemplo, isso aqui você vai ter que mexer um pouquinho com a desigualdade triangular, tá? A desigualdade triangular inversa, por exemplo, você usando ela no sentido contrário, você consegue mostrar que 1 mais z ao quadrado vai ser maior ou igual. Aqui eu tenho que controlar maior ou igual, porque esse fator 1 sobre mais z ao quadrado ele vai estar no quociente, ele vai estar no denominador. Então, para estimar esse cara, eu preciso estimar esse cara aqui por cima, tá? Para quem não está acostumado a mexer muito com desigualdades, tá? Então, isso aqui vai ser maior ou igual que z ao quadrado menos 1, tá? E vejo que eu quero limitar por um fator apenas com z ao quadrado. Eu quero desaparecer com essa constante 1 aí, né? Porque, por exemplo, ao longo de alfa de r, a norma de z vai ser igual a r, tá? Então, quero desaparecer com esse fator constante 1. Então, eu estimo esse cara. Por exemplo, a norma de z ao quadrado menos 1, ela vai ser maior do que a metade da norma de z ao quadrado, por exemplo. Se a norma de z for suficientemente grande, tá? Metade da norma de z ao quadrado, tá? E daí você ganha essa desigualdade daqui, tá? Isso não vale sempre, tá? Eu vou pegar aqui, sei lá, se a norma de z for... Vou colocar uma constante aqui, tá? Para ganhar muito, para ter uma folga, tá, bem grande. Essa folga não é a melhor possível, tá? Mas eu não preciso da melhor possível. Deixar para vocês verificarem que vale essa desigualdade aqui. Se, por exemplo, a norma de z fosse um número maior do que 10, tá? Uma coisa assim do tipo. Então, ó, se vale isso aqui, ó, que a norma de 1 mais z ao quadrado seja maior ou igual que 1 meio de z ao quadrado, então o inverso dela vai ser menor do que 2 sobre z ao quadrado. E, portanto, quando você calcular a integral sobre o arco, tá? Portanto, a norma de f sobre o arco de raio R, de f de z dz, isso daqui a gente sabe que vai ser menor ou igual que a integral ao longo de alfa de R da norma, por exemplo, tá? Da norma de f de z dz, tá? Isso daqui a gente conseguiu estimar, né? Por esse fator. Isso daqui vai ser menor ou igual que a integral sobre alfa de R de 2 sobre a norma de z ao quadrado. Isso aqui em módulo, tá? Aqui. 2 sobre z ao quadrado dz, tá? Então, só que sobre esse arco daqui, né? A norma de z ela vai ser constante. Ela vai ser igual a r. Então, isso aqui vai ser igual. Vou logo substituir, tá? E você só vai ficar com 2r ao quadrado, por exemplo, vezes esse comprimento desse semicírculo daqui, que é πr, tá? Então, veja que apareceu o que eu queria, né? Porque aqui, ó, eu consegui mostrar que a função ela é menor ou igual do que um fator de ordem quadrática, tá? De uma divisão por ordem quadrática. Porque lembra que quando você multiplicar esse comprimento da curva, aqui nesse caso, sempre vai ter ordem linear igual a 1, tá? Então, quando você multiplica esses dois caras, isso aqui vai dar 2πr, tá?
que fazendo R tender para o infinito, e fazendo R tender para o infinito, implica que essa integral daqui, né, de f de z sobre alfa de r, tá? Ela vai ser zero, tá? Portanto, se você faz r tender para o infinito aqui em estrela, tá? Então, esse cara daqui, a gente viu que está indo para zero. Esse cara daqui, ele é fixo, a gente calculou, não importa o r que a gente pegue maior do que 1, esse cara sempre vai ser igual a π, então esse cara vai ser igual a π. Então, esse limite daqui, ó, o limite de quando o r vai para o infinito de f de x dx vai ser igual a π, tá? Então, fazendo r tender para o infinito. Fazendo r tender para o infinito em estrela. Temos que o limite de menos r até r, tá? Quando r vai para o infinito, de f de x dx, tá? Isso daqui vai ser igual a π, né? Isso aqui é o limite da função que a gente queria, tá? Integral de menos infinito até infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, tá? Então, agora que a gente viu esse exemplo mais fácil, viu como é que funciona, vamos agora para esse outro exemplo aqui, que é um exemplo mais legal, tá? Último, para terminar a aula. Para vocês disserem que eu faço só as coisas fáceis e deixo mais difíceis para vocês. Às vezes eu faço isso, mas nem sempre. Vamos lá, exemplo 2. A integral de menos infinito até infinito de e elevado a x sobre 1 mais x, tá? No final da aula, me lembre, por favor, de fazer um comentário sobre esse limite daqui. O livro ele não comenta, mas eu acho que é importante comentar por que essa integral aqui de menos infinito até infinito vai ser igual a esse limite daqui, tá? Por que uma observação, não sei se vocês perceberam isso, eu afirmei o seguinte, veja que eu afirmei que a integral de menos infinito até infinito de uma determinada função, f de x dx, é igual ao limite de quando r tende ao infinito, de menos r até r, tá? De f de x dx, tá? Eu afirmei isso daqui. Deixa eu fazer uma observação importante, tá? Vou repetir aqui, ó, que essa integral daqui, eu afirmei aqui nessa passagem, que a integral de menos infinito de f de x dx era o limite de quando r tende ao infinito de menos r até r de f de x dx, tá? Mas isso daqui, essa integral de menos infinito de f de x dx, não é definido como isso aqui não, tá? Não é definido como isso aqui não. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Isso daqui vai ser essas duas coisas, tá? Vai ser o limite dessa soma, daqui dessas duas integrais, quando essas duas integrais aqui existem, tá? Do limite de quando R1 tende ao infinito, da integral de 0 até R1 de f de x dx, e o limite de quando R2 tende ao infinito, da integral de R2 até 0 de f de x dx, tá? Se essas duas integrais existem, então o limite vai existir e vai dar esse cara, tá? Mas a volta nem sempre vai ser verdade, tá? Isso daqui vai ser verdade, esse limite daqui vai ser igual à soma desses limites de aqui, tá? Em pelo menos dois casos que é fácil de verificar, tá? Ou quando a função ela é uma função par, porque ela vai ser uma função simétrica em relação ao eixo dos y, ou quando a função vai ser positiva, tá? Uma observação importante. Então, por exemplo, nesse caso, é as duas coisas, né? A nossa função ela é par e é positiva. Então, quando a função for uma função par ou uma função positiva,
você pode usar isso daqui direto, tá? Você pode usar isso aqui direto. Nesse outro exemplo, veja que a nossa função é uma função positiva. Então, para calcular essa integral de menos infinito até infinito dessa função, basta calcular esse limite daqui, de quando r tende a infinito, de menos r até r, tá? Porque ele vai ser igual a essas duas coisas, tá? Vou colocar como exercício para vocês verificarem. Quando a sua função não for nem positiva ou não for uma função par, aí você vai ter que primeiro dar algum argumento para por que essas duas integrais aqui convergem, e daí obrigatoriamente essa daqui vai convergir e vai ter que ser igual a essas duas, tá? Mas, por exemplo, se você pega essa função aqui, ó, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x, só um exemplo disso, tá? Então, essa função daqui é uma função ímpar, que não é uma função positiva, tá? Então, essa integral daqui, ela sempre vai anular, tá? A parte positiva vai anular com a negativa, que vai dar zero, tá? Esse cara daqui vai dar zero. Mas essa integral daqui, ela não converge, e essa outra integral daqui não converge. Então, essa daqui não converge, tá? Então, uma observação para vocês ficarem atentos, tá? Vou colocar como o livro ele não comenta sobre isso, mas é importante. Essa integral de menos infinito até infinito vai ser a soma, de novo, vai ser a soma dessas duas integrais daqui, quando essas duas integrais existirem, tá? Agora, se a função for uma função par ou uma função positiva, você consegue mostrar que isso sempre vai ser verdade, tá? Que esse daqui vai convergir e vai convergir para essa soma aqui desses caras, tá? A maioria dos exemplos que vocês veem assim são integrais impróprias desse tipo, tá? Ou integrais impróprias de funções positivas ou de funções pares. Essa daqui não é uma função par, mas é uma função positiva. Então a gente vai continuar usando esse limite daqui também, tá bom? Essa era uma observação técnica, mas que importante, assim, eu acho, tá? O livro não comenta, mas eu acho interessante. Enfim. Então, ó, essa integral daqui, ó, é tentar mostrar que a integral de menos infinito até infinito de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x dx, ele vai ser igual a π dividido pelo seno de π sobre a, tá? Onde a é um número real entre 0 e 1. 0 e 1, tá? Bom, essa integral daqui eu não sei como calcular com os métodos que eu aprendi no cálculo 2. Se alguém souber, por favor, me avise, tá? Elas têm outras propriedades interessantes, tá? Não é uma integral que a gente vai ver só para um exercício. Se você for estudar mais para frente, funções holomorfas que são definidas por integrais, essa integral daqui ela vai aparecer, tá? Mas então vamos ver. Então vamos ver como é que a gente calcula. Fazer a mesma coisa, tá? Vou considerar essa função f de z, que é um integrando, como sendo considerar agora valores complexos para essa função, tá? Então essa função vai ter essa cara daqui, e elevado a z, dividido sobre 1 mais e elevado a z. E veja que essa função daqui vai ser uma função holomorfa, menos nos pontos onde esse denominador daqui se anula, tá? E elevado a z se anula. Então, veja que e elevado a z mais 1 vai ser igual a zero, tá? Então, se somente se o z for igual a πi, tá? Mas ela só não anula só nesses caras não, né? Porque, lembra, passando aqui para o outro lado, a gente tem aquela famosa forma, né? Que e elevado a πi vai ser igual a menos 1. Mas lembra que a função exponencial é uma função periódica com período 2πki, tá? Então, ela vai ser, isso aqui vai ser igual a zero se somente se o z for igual a πi mais 2π e k, tá? Acho que é isso. Onde o k pertence a z. Então você junta aqui, por exemplo, esse π, aí aqui vai ficar com 1 mais 2k. Acho que é isso. Ela se anula nesses pontos, tá bom? Então a função vai ser holomorfa nesses pontos. Veja que aqui eu tenho infinitos pontos, tá? Para infinitos pontos você não pode aplicar o resultado, mas é claro que eu não vou aplicar o resultado para uma curva
que contenha esses infinitos polos. Por exemplo, eu vou tentar pegar uma curva que eu tenha um número finito de polos, tá? Por exemplo, um polo. Então, deixa eu tentar desenhar o polo da função assim, ó. Então, ó, a gente sabe que essa função ela tem um polo aqui nesse ponto π, vai ter um outro polo aqui em cima no ponto 3π e tem um outro polo aqui, né? Desse outro cara, do menos π e assim por diante, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou considerar um retângulo, tá? Um retângulo que contenha, por exemplo, um desses polos, tá? E que o outro lado seja a integral que eu quero calcular, um retângulo sobre o eixo do x, tá? Eu não vou pegar aqui um semicírculo, por quê? Porque se eu tomar um semicírculo, à medida que eu aumento o raio, o número de polos que vão estar dentro desse semicírculo vai estar aumentando, não vou ter um número constante, tá? Então, eu preciso tomar uma curva diferente que não seja um semicírculo aqui nesse caso, tá? Então, para esse exemplo, eu vou escolher um retângulo de lados de menos r até r, e de altura aqui 2π, tá? De tal forma que o outro lado seja, cujo lado é 2π, tá bom? Esse retângulo aqui de menos r até r sobre o eixo de x. O outro lado, esse segmento que vai de r até esse outro ponto vai ser r mais 2π. Esse outro ponto daqui é menos r mais 2π, tá? E a minha curva vai ser essa integral, tá? Então veja, ó, se eu faço o r tender para o infinito, aqui eu só vou estar aumentando esses lados de aqui para cá e para o outro lado, tá? O número de polos vai permanecer o mesmo, que é igual a esse polo daqui, que é o π. Então, sempre vai ser constante. Logo, se eu conseguir controlar esses lados, tá? Conseguir de alguma forma calcular a integral do outro lado, ou controlar esses lados, eu consigo essa integral daqui sobre o eixo de x, que é a integral que eu quero, tá? Que é quando você toma o z igual a um número real, beleza? Então, aqui nesse caso, então deixa eu escrever quem é esse cara. Então, considere no semiplano superior. É claro que eu poderia pegar esse mesmo retângulo, a conta não mudaria, professor, se eu tivesse tomado o retângulo no semiplano inferior, que fosse desse cara com o menos 2π, será que mudaria a conta? Não. É claro que o resíduo seria diferente, mas no final o seu resultado seria o mesmo, tá? Então, considere no semiplano superior, com o lado no eixo do x, no eixo x e o outro lado sobre essa reta, tá? Na reta imaginária de z, na reta z igual a 2π, tá? Essa reta aqui é horizontal. Então, ó, uma observação. Primeiro, olha quem é esse polo e vê se você consegue calcular o resíduo nesse polo, porque se você não conseguir calcular o resíduo nesse cara, não adianta nada, tá? Então, ó, πi é polo simples de F. É polo simples de F. Por quê? Porque quando você inverte essa função, essa função aqui vai ser uma função que nunca se anula, o inverso dela, tá? Portanto, vai ser uma função holomorfa em todos os números reais. Logo, esse cara vai ser um polo, tá bom? E você também consegue verificar que ele vai ser um polo simples, tá? Como ele é um polo simples, você consegue calcular ele assim, né? Primeiro
eu tenho que multiplicar quem é z menos pi vezes f de z, tá? E depois eu calculo quem é o limite desse cara, né? Aí eu vou ajeitar, né? Lembra que a minha função vai ser assim, vai ser z menos pi de e elevado a az dividido por 1 mais e elevado a z, tá? Aí esse cara eu vou ajeitar da seguinte forma, aqui vai aparecer e elevado a z, tá? E aqui vai aparecer z menos pi, tá? E aqui embaixo, ó, lembra que o 1 ele vai ser uma raiz, né, do pi. Eu vou escrever o número 1 assim, como sendo e elevado a z, tá? Menos e elevado a pi, tá? Vou escrever assim. Por que que eu escrevendo assim, ó? Porque quando eu escrevo assim, esse cara é o inverso da derivada da função exponencial no ponto pi, no limite, tá bom? Se g de z for igual a e elevado a x, e elevado a z, perdão, e elevado a z, então isso daqui vai ser o g' no ponto pi, é o limite de quando z tende a pi, né, de e elevado a z menos e elevado a pi sobre z menos pi, né? Vai ser esse cara. E esse cara é o que aparece aqui, né? E a derivada da função g a gente sabe que vai ser igual a ela própria, né? Então isso aqui vai ser e elevado a pi. É o inverso desse cara que está aparecendo aqui, tá? Então isso aqui vai ser igual a e elevado a pi, tá? Porque a derivada da função exponencial é ela própria. E, portanto, o limite desse cara aqui em cima que vai me dar o resíduo, né? Lembra que é assim que eu calculo o resíduo de um polo simples, multiplico z menos o polo pela função e mando z se aproximar do polo, tá? Então, isso daqui eu já tinha calculado, isso daqui vai ser igual a o limite de quando z tende a pi de e elevado a z, tá? Esse cara daqui, e elevado a pi, vai dar menos 1, né? Dando a forma de óleo. Esse cara daqui vai dar menos 1. Ó, esse limite daqui vai ser igual a isso. Então, vai ser o limite de um produto é o produto dos limites. Vai ser essa primeira parte. E esse outro limite vai ser igual a menos 1. A função exponencial, em particular, é uma função contínua. Então, isso aqui vai dar menos e elevado a pi i, tá? Então, isso aqui vai ser é o resíduo, né? Esse cara daqui é o resíduo da função f no polo pi, beleza? Já calculei o resíduo. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, pela fórmula dos resíduos, para qualquer retângulo, não importa o quão grande seja esse retângulo, só vai ter um polo. Então, pela fórmula dos resíduos, tá? Para todo R positivo, um retângulo do jeito que eu peguei, a integral de f de z dz ao longo de gama de R, ele vai ser igual a 2πi vezes o resíduo, né? Só tem um polo lá dentro. É menos 2πi e é elevado a πi, tá? Agora eu faço o seguinte, eu vou chamar de I de R essa integral daqui, tá?
denote por I de R igual ao limite de quando R tende ao infinito de menos R até R de f de x dx, onde f é a função que eu quero calcular a integral, tá? Então, como a função vai ser positiva, a gente tem que I de R, ela converge para I, tá? Quando R tende ao infinito, tá? Onde I, vou colocar assim porque essa integral que ela vai aparecer depois também, tá? Onde I vai ser a integral que eu quero calcular, né? Menos infinito até infinito de f de x dx, beleza? E aqui, ó, eu vou parametrizar esse outro lado do retângulo da seguinte forma. Vou chamar esse outro segmento que está aqui em cima. Lembra que eu sempre estou tomando essa orientação aqui, dessa curva gama de R, como uma parametrização positiva, tá? Então, aqui é a curva gama de R, uma parametrização nesse sentido aqui. Tá? Então, a esse lado do retângulo, que é paralelo ao eixo do x, que está aqui em cima, sobre essa reta, eu vou chamar esse lado de sigma, tá? Então, sigma vai ser esse segmento daqui que está sobre essa reta, tá? Como é que eu posso parametrizá-la? Posso parametrizá-la de forma bem simples, né? Então, eu vou parametrizar sigma assim, seja sigma de t como sendo de menos t mais 2pi, tá? E o t pertencente a menos r até r, tá? Por que que eu parametrizei assim? Porque lembra, tá? Que a minha sigma, ela começa nesse ponto e termina nesse, né? O sentido que eu tô orientando a curva é assim. Então ela começa nesse cara, ou seja, quando o t for igual a menos r, você está nesse ponto daqui, que é o r mais 2pi. E quando o t for igual a r, você vai estar nesse outro ponto, que é o ponto menos r mais 2pi. Tá? Portanto, a integral de f ao longo da curva, você usa a definição. Tá? Usa a definição da integral ao longo da curva para essa parametrização. Integral de f de z dz, tá? Ao longo dessa curva sigma, ela vai ser igual a... Veja que a derivada dessa parametrização, sigma linha de t é igual a menos 1, tá? Então, vou colocar logo aqui para fora esse sinal negativo, vai ficar menos a integral de menos r até r, aí você coloca a função, né? Lembra que aqui em cima vai ficar e elevado a x, tá? Ou e elevado a z, para a função dos números complexos. Então, quando o z for igual a isso daqui, eu vou substituir. Então, vai ficar e elevado a z. E eu vou logo multiplicar, tá? Então, aqui vai ficar e elevado a menos at, e eu vou usar a propriedade da exponencial, que diz que isso aqui vai ser igual a elevado a 2πi, beleza? E aqui embaixo fica 1 mais e elevado a z. No lugar de z eu estou colocando sigma, então vai ficar e elevado a menos t, tá? Vezes e elevado a 2πi, né? Porque lembra que usando as propriedades da exponencial, né? Você multiplica isso aqui, soma, vai dar esse cara, tá? Vou logo colocar assim, dt. Lembra que o menos da derivada eu já coloquei aqui para fora, tá? Aí, ó, veja que esse cara daqui, ó, é elevado a A2πi, ele não depende de t, ele é uma constante, né? Vou colocar ele logo para fora. E esse cara daqui é elevado a 2πi, ele é 1, tá? Esse cara é 1. E esse cara daqui, ele vai ser igual a... Vou colocar ele para fora, tá? Então, aqui vai ficar menos a integral de menos r até r de e elevado a 2πi, tá? De e elevado a menos at
por 1 mais e elevado a menos t, dt, tá? Então veja que essa integral que está aqui, ela é muito parecida a menos desse fator constante, menos e elevado a 2πi, da integral que eu chamei de I de R, tá? Para aparecer aqui a integral que eu chamei de I de R, basta que eu troque o t por menos x, tá certo? Isso aqui é uma integral de uma função real, então você não tem muito problema vezes esse número complexo aqui, né? Então aqui você simplesmente chama x de menos t, e portanto dx vai ser igual a menos o dt, tá? E logo esse sinal daqui, ele vai morrer com o de menos aqui, tá? Mas lembra que aqui também vai trocar esses caras, porque quando o t for igual a menos r, o x vai ser igual a r, então essa integral vai ficar integral de r até menos r, tá? Então se você troca esse sinal e troca de novo o sinal, vai ficar isso daqui, tá? Vou logo colocar como vai ficar com essas duas trocas. Vai ficar menos e elevado a 2πi, 2πi vezes o I de R, tá? É o que ficou dessa integral. Porque lembra que eu chamei de I de R essa integral daqui, ó. A integral de f de x. Não limite, desculpa. Só essa parte. I de R é a integral da função de menos R até R. I de R, quando R tende ao infinito, converge para I, tá? Quando você faz essa troca, aqui fica isso daqui, tá bom? Vai ficar exatamente essa integral. É elevado a x dividido por 1 mais e elevado a x dt de menos r até r, tá bom? Porque aqui tem duas trocas que você vai fazer, certo? Vai ficar isso daqui. Aí, finalmente, você tem que olhar a integral sobre esses lados aqui, tá? Eu já olhei a integral sobre o outro semicírculo superior e eu vou mandar vou estimar essa integral e essa outra integral, tá? Eu vou estimar essa porque a integral ao longo desse outro caminho daqui é análogo, tá? Então, ó, deixa eu completar. Aqui vai ficar assim. Lembra aqui de novo, deixa eu fazer o retângulo para não ter que ficar subindo. Aqui eu tinha esse cara. Aqui eu tenho esse segmento que vai de menos R a R. Aqui esse segmento sigma. Tá? Essa outra curva daqui eu vou chamar de A de R. Tá? Esse segmento que vai de R até esse outro ponto que é R mais 2πi. Certo? Ou seja, A de R vai ser esse conjunto daqui. Essa curva R mais IT, tá? Onde T está variando entre 0 e 2π. Tá? Isso daqui já dá a sua parametrização para A de R, né? Pra qualquer R que seja, você tem essa parametrização aqui, Z de R de T, tá? Cuja derivada, Z' de R de T, é igual a I, né? Então, agora você vai estimar a integral de f ao longo desse segmento, tá? Então, quando você estima a integral de f ao longo desse segmento, eu vou tentar mostrar que ela vai para zero, tá? Então, repara o seguinte, que a integral de f ao longo de A de R, né, vai ser igual ao módulo da integral de 0 até 2π, tá? Aí você basta substituir, né? Lembra quem é a sua função? A sua função, só relembrando, vai ser essa aqui. F de z igual a e elevado a az sobre 1 mais e elevado a z. Vai ser essa função aqui. Aí, isso aqui são os parâmetros, né, da sua parametrização, 0 até elevado a 2π. O i eu vou colocando aqui, que sai da derivada. E aqui vai ficar simplesmente isso aqui. E elevado a r
mais IT, tá? Dividido por 1 mais E elevado a R, tá? Aqui eu vou colocar logo o que vai ficar, né? IT. Vou colocar logo o produto aqui, tá? DT, né? Aí como eu quero estimar, né, esse cara, então isso aqui vai ser menor ou igual que a integral, tá? De 0 a 2π do módulo, tá? Do integrando. Então vai ficar o módulo de I vezes o módulo de E elevado a R pelo módulo AR vezes o módulo de E elevado a IAT, tá? DT. E aqui embaixo vai ficar mais o módulo desse cara, né? 1 mais E elevado a R por E elevado a T, tá? Claro, o módulo de I é 1, esse cara tem 1. O módulo desse cara também, não importa quem seja esse valor AT, esse cara também é 1, tá? Então esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 1, tá? E eu quero estimar esse cara, né? Para estimar esse cara, eu sei que o módulo de E elevado a R também vai ser E elevado a R, e aqui faltou o IT, tá? Para mim fazer umas continhas aqui com essa integral, eu vou ter que desaparecer com essa constante, vou ter que estimar com essa constante, porque eu sei dividir, por exemplo, quem é E elevado a R por E elevado a R também, mas eu não sei dividir quem é E elevado a R dividido por uma constante mais E elevado a R, tá? Então eu estimo esse cara para que apareça apenas a exponencial elevada a alguma coisa, tá? Então para que eu consiga fazer conta aqui, senão eu não consigo. E elevado a IT, tá? Então vamos olhar aqui para baixo, tá? O de cima não vai dar muito problema. Agora, o de baixo. De baixo também não vai dar, né? Basta que você use, por exemplo, que o E elevado a Z, tá? Sei lá. A gente faz parecido com o que a gente fez em outro caso, tá? Por exemplo, E elevado a Z mais 1. Isso aqui vai ser igual a maior ou igual, né? Que o módulo de E elevado a Z, tá? Menos o módulo de 1, né? Ou menos o módulo de menos 1, que é a mesma coisa que o módulo de 1, tá? Que é igual a E elevado a Z módulo de E elevado a Z menos 1, tá? Que isso daqui para valores grandes de Z, tá? Vou deixar para vocês verificarem que isso seja maior do que 1/3, por exemplo. E elevado a Z menos 1, menos um pouquinho, vai ser menor ou igual que maior ou igual que 1/3 de E elevado a Z, tá? E elevado a Z, certo? Eu vou pedir aqui, ó, lembra que o Z que eu estou considerando é dessa forma, R mais E elevado a t. Então, o módulo de E elevado a C, ele, na verdade, só vai ver o E elevado a R aqui, tá? Então, eu vou pedir que o Z tenha norma suficientemente grande, tá? Se o Z pertence a R, tá? Eu vou pedir também que o R seja, sei lá, eu vou esticar um pouquinho. R maior do que 12. Não é ótimo não, tá? Constante suficientemente grande, beleza? Aí fazendo essa brincadeira, você consegue estimar esse cara aqui de dentro, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de estrela, tá? Então, ó, eu consegui estimar, né? Então, isso aqui vai ser logo estrela é menor ou igual que a integral de 0 a 2π, tá? De 3 elevado a r, tá? Por e elevado a r, tá? Porque eu estimei isso daqui por 1/3 elevado a z, só que quando eu coloco isso daqui, né? Aí então vai ficar a norma de E elevado a R vezes a norma de E elevado a IT. A norma de E elevado a IT vai dar 1, tá? Por esse cara. Agora aqui eu consigo fazer conta.
né? dt. Já estimei tanto. Agora eu consigo fazer conta. Por quê? Porque agora isso daqui vai ser, na verdade, igual, né? A 6π. Isso aqui não está dependendo mais nada de t, né? Na verdade. Então isso aqui vai ser 6π, que é 3 vezes 2π. 6π. E aqui vezes esse valor daqui, ó, que vai ficar e elevado a r por a menos 1. Tá? Aí lembra, né, que por hipótese o A é tal que A esteja entre maior do que zero e menor do que 1. Tá? Como o A é menor do que 1, esse expoente daqui vai ser negativo. Tá? Então, quando o R é para o infinito, esse cara daqui vai estar indo para zero. Né? Porque lembra que a exponencial, quando vai para menos infinito, ela vai estar indo para zero. Tá? Que era o que a gente queria. Tá? Sob determinadas condições de decaimento, você consegue estimar essa parte. Tá? E lembra que isso aqui é integral sobre esse segmento, tá? De forma análoga você vai ter o outro, tá? Então, portanto, quando R vai para o infinito, tende ao infinito, esse outro fator aqui, ó, ele vai para zero, tá? Então, a integral de f de z dz sobre a de r, ela vai tender para zero, no limite, tá bom? E, analogamente, você vale para o outro lado paralelo do triângulo, tá? Vou colocar para vocês verificarem. Fazendo a mesma, uma conta bem parecida, tá? Analogamente a integral de f de z, dz sobre, sei lá, b de r, também vai para zero quando r vai para infinito. Vai para o infinito, onde b de r é o outro lado do triângulo, tá? Eu não consigo lembrar de cabeça, só consigo se eu fizer um desenho. Então aqui vai ser menos r, aqui menos r mais 2π. Isso aqui vai ser parametrizado por b de r, esse conjunto aqui, né? B de r igual ao conjunto dos pontos menos r mais ti, né? Onde o t pertence a 0,2π. Tá? Então, fazendo uma conta bem análoga mesmo, você consegue mostrar que isso vai para zero, tá? Logo, você só resta duas contribuições aqui de integrais, né? A integral ao longo de gama de r só vai restar a parte ao longo do eixo do x e ao longo do lado que é paralelo, tá? Então, deixa eu fazer essa continha final. Portanto, fazendo r para o infinito, Então, por um lado, se você vai ter isso, né? Que é a integral de f de z dz ao longo de gama de r. Lembra que gama de r é o retângulo inteiro, tá? Isso daqui vai ser constante, né? Isso daqui vai ser constante igual ao resíduo que a gente já tinha calculado, né? É menos 2πi vezes o resíduo, né? A 2πi vezes o resíduo, que é menos é elevado a πi, tá? E por outro lado, isso daqui você vai ter que isso daqui vai convergir para integral de i, que é a integral sobre esse lado daqui, i, tá? Menos essa outra integral, né? Menos essa outra integral que aqui que eu tinha calculado. Quer dizer, essa integral mais essa, tá? A integral sobre o lado paralelo eu já tinha calculado, que é menos é elevado a 2π ia vezes i, tá? Então, se você coloca aqui o i em evidência, lembra que i é o valor da integral que a gente quer calcular. Isso aqui vai ser igual a i sobre 1 menos
é, elevado a 2 π e A, tá? Aí você passa dividindo, né? Então isso implica que o I, tá? Ele vai ser igual a menos 2 πi, tá? De E elevado a API, tá? Sobre 1 dividido por esse cara, né? 1 menos E elevado a 2 π e A, tá? Beleza? Aí aqui tem que fazer aparecer o seno, tá? Para fazer aparecer o seno, eu vou melhorar, tá? Veja que aqui aparece o fator E elevado a πi duas vezes, aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar em evidência o E elevado a πi, esse que vai ser E elevado a πi. Aí aqui tem o menos 2πi, que eu vou colocar aqui, menos 2πi. Aí aqui eu vou fazer aparecer também esse fator que está aqui, tá? Então, aqui vai ficar menos E elevado a πi e A, tá? Aí aqui veja que eu, para não alterar, simplesmente coloco E elevado a π e A, tá? Aí aqui era 1, né? Então eu tenho, para não alterar, vai ficar 1 menos E elevado a π e A, tá? Vezes esse cara. Percebe que aqui eu não mudei nada, né? Se você multiplica aqui, vai ter exatamente o seu denominador, tá bom? Então eu posso cancelar agora esse cara com esse cara, né? E aqui vai aparecer quem? Aqui vai aparecer o... Ah, tem esse sinal de menos também, né? Que vai... Esse sinal de menos aqui vai morrer com esse sinal de menos. Aí agora basta colocar em evidência, né? Coloco o π em evidência. Π, tá? Por 2i dividido por esse cara daqui, né? Dividido por E elevado a π e A, tá? Menos E elevado a menos π e A, tá? Esse cara daqui, tá? Mas isso daqui, ó, é o seno, é a fórmula do seno, o inverso da fórmula do seno calculado no ponto πA, tá? Lembra que E elevado a z era até algo para vocês usarem na prova. Eu não sei se vocês usaram isso para calcular o que eu pedi, mas você tem que o seno de z ele é igual a dividido aqui por 2i, tá? Do E elevado a z menos E elevado a menos iz, tá? Para qualquer z complexo. Então, se você toma z igual a πa, tá? Então, isso aqui vai ser igual a π dividido pelo inverso do seno, tá? No ponto πa. Seno de πa. Certo?